Nós estamos focados em uma série de mensagens, as 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia, e durante essas ministrações Deus tem falado profundamente ao meu coração, ao seu coração, ao coração daqueles que têm sido alcançados, que são mensagens para o dia de hoje, são mensagens para o tempo presente. E hoje nós estaremos encerrando esse ciclo de mensagens falando sobre a 7ª carta à igreja de Laodiceia. A 7ª carta do Apocalipse. Nós viemos aqui de uma série de mensagens falando sobre a primeira carta, que é a igreja de Éfeso, depois falamos da igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes. Semana passada nós falamos da igreja de Filadélfia e hoje nós estaremos encerrando esse ciclo falando sobre a igreja de Laodiceia. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Não saia daí, chame aí os seus vizinhos, seus amigos e traga eles à mesa, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração mais uma vez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver condições, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 14. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14 em diante. Então vamos ler a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando a respeito da igreja de Laodiceia. A última carta endereçada a João, endereçada por João, que estava na ilha de Patmos, uma ilha cercada, aonde essa ilha era um lugar aonde o Império Romano colocavam condenados como uma penitência e julgamento e condenação, era enviado para esta ilha. E a palavra de Deus diz que João, ao receber a revelação do Senhor Jesus Cristo, e então endereça essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. A Ásia Menor era uma região que também era conhecida como Anatólia.
Essa região da Ásia Menor também era conhecida como Anatólia. E hoje nós falando sobre a igreja de Laodiceia, uma das coisas interessantes é que Laodiceia, no período dos gregos, a cidade era chamada de Diápolis. Diópolis também é chamada de cidade de Zeus, porque esta cidade era uma homenagem ao deus Zeus, a um ídolo, ao deus grego, ídolo Zeus. E na cidade de Laodiceia havia um monumento a Zeus, havia um templo a Zeus. Então tudo se explica o porquê que esta cidade chamava-se Diápolis, porque na cidade de Laodiceia havia um monumento a Zeus. Então, por que será que Laodiceia tem esse nome? Laodiceia tem esse nome porque no período dos Seleucidas, após Alexandre Grande morrer, o seu reino se divide em 4 partes. E o general Seleuco desbravou toda essa região. E na ocasião, um general chamado Antíoco Epifânio, que era um dos governadores desta região, especificamente Antíoco Epifânio II, ele tinha uma esposa que se chamava Laodice. E quando ele conquistou essa região, antes chamada Diópolis, quando ele conquistou essa região, ele estava determinado a destruir toda a cidade de toda Diópolis. Mas a sua esposa Laodice ficou muito encantada com a beleza da região. Intercedeu junto ao seu marido, Antíoco Epifânio II, para que não destruísse a cidade. E então Antíoco atendeu os desejos da sua esposa Laodice, e em homenagem à sua esposa, ele deu o nome à cidade de Laodiceia. Mas a cidade era muito devota a Zeus, porque ela tinha o nome de Diópolis, que significa cidade dos Zeus. Então, qual foi a estratégia de Antíoco Epifânio II para que a cidade aceitasse a troca do nome? Ele começou a trazer riquezas, investimentos e encher a cidade com recursos. E então, assim, Antíoco Epifânio conseguiu praticamente seduzir o povo com esses favores, e então o povo concordou em mudar o nome para Laodiceia. A cidade de Laodiceia era muito famosa nessa época em que a carta foi endereçada, como uma cidade onde havia uma das maiores escolas de medicinas. E havia uma especialidade médica, que era uma especialidade oftalmológica. E é por isso que aqui no versículo de número 18 do capítulo 3, a palavra de Deus diz: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, e para que enriqueças as vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio. Porque na cidade havia um dos mais avançados centros oftalmológicos, que pessoas do mundo inteiro daquela época iam para a região de Laodiceia para provar o seu colírio e buscar tratamento ocular. Se eu não me engano, era chamado pó frígio, né? Pó frígio, justamente. E também na cidade de Laodiceia, era uma cidade têxtil. Havia uma das maiores fábricas têxteis, inclusive na cidade de Laodiceia, eles produziam uma lã negra, que era uma das maiores modas daquela época, era caríssima. Imperadores, esposas de imperadores viajavam do mundo inteiro para conhecer a indústria têxtil. A Laodiceia era como se fosse a Paris, a Veneza
da moda de hoje. Por quê? Porque todas as inovações, têxteis, modas, lançamentos, eram produzidos na cidade de Laodiceia. E está aí porque também no versículo 18, a palavra de Deus fala que te enriqueças e de vestes brancas, para que te vistas, e para que não apareça a vergonha da tua nudez. Observa que o texto vai usando metáforas de situações, de circunstâncias que estavam envolvidas a igreja e a cidade de Laodiceia. Laodiceia, no grego, vem de duas palavras, a palavra laos e a palavra dikaios. A palavra laos significa povo e a palavra dikaios significa justo ou justiça. Então a palavra Laodiceia do grego significa quando o povo julga, ou julgamento do povo. Olha só, irmãos, que coisa interessante. A palavra Laodiceia significa quando o povo julga. Nós temos que prestar muita atenção, porque quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. Quem é o condutor da igreja? É o Espírito Santo. Quem é o fundador da igreja? É Jesus Cristo. Então esses três elementos devem ser adorados, enaltecido e devem ser aqueles que conduzem a igreja. O povo não pode decidir as coisas que vão conduzir a igreja. A igreja não deve ser conduzida pelo povo. A igreja é constituída do povo de Deus, mas nós não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade. Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos ou o que nós pensamos. O Senhor Jesus deixou a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos enviou o Espírito Santo como condutor da igreja. O que nós estamos vendo nos dias atuais é que muitas igrejas estão caindo no populismo. Ou seja, nós devemos fazer aquilo que o povo quer. Nós temos que fazer aquilo que o povo gosta. E por isso, nós estamos vivendo uma geração de inovações, de pessoas que vão criando estratégias e inovações para fazer agradar o povo, para agradar as pessoas da sociedade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não foi constituída para agradar o povo e para agradar o mundo. Nós fomos constituídos para agradar a Deus e para pregar o evangelho, denunciar o pecado, aleluia, anunciar as boas novas de salvação, para que vidas venham ser salvas e libertas para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa interessante em Laodiceia, e existe até muitas correntes aí em relação às fontes de águas termais que haviam em Laodiceia. Alguns historiadores e alguns teólogos afirmam que haviam dutos que traziam águas, né, de cidades vizinhas até a cidade de Laodiceia. Mas outros arqueólogos afirmam que não há evidência para esses condutores, para essa canalização que traziam essas águas. Mas uma coisa é certa: se hoje nós formos para esta região da Turquia, que hoje é a cidade de Laodiceia, tem um nome chamado Pamukkale. Esse é o nome atual da cidade de Laodiceia, na Turquia. E se você for para Pamukkale, na Turquia hoje, você vai perceber que milhares de pessoas do mundo todo vão para essa região para se banhar nas suas fontes termais, nas suas águas mornas e aquela coisa muito agradável. Então, milhares de pessoas que vão para lá. Só que tem uma coisa interessante, que essas águas da cidade de Laodiceia, como elas têm muita fonte de cálcio, como elas têm muito cálcio, então essas águas elas são salobas.
E por elas serem mornas, se a pessoa beber essa água saloba, que tem muito carbonato de cálcio e tem muitos minerais, e por ela ser morna, ela dá enjoo e dá ânsia de vômito nas pessoas que o bebem. E é por isso que a Bíblia Sagrada usa essa metáfora, sabendo que a cidade de Laodiceia era uma cidade rica em fontes de águas termais, de águas mornas, e que a sua água tinha muito carbonato de cálcio e também muitos minerais e tinha um gosto saloba. Então o Senhor Jesus usa aqui uma metáfora, dizendo: porque és morno e nem... porque tu és morno e não és quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só que coisa interessante. Tu não és quente e não és frio, mas tu és morno. Eu gostaria de trazer algumas reflexões nesse texto para a sua vida, depois de trazer aqui algumas informações culturais, textuais, históricas sobre a cidade de Laodiceia. Eu gostaria de compartilhar algumas aplicações, algumas lições desse texto para a sua vida. E qual é a primeira? A primeira lição do texto está no versículo de número 17, que diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha só, irmãos, que coisa terrível. Coisa soberba, né? É uma soberba. E o interessante é que a cidade de Laodiceia, havia um banco central na cidade de Laodiceia. Então toda a riqueza do Império Romano passava por este banco central. Havia um investimento muito grande nesse banco. Era um sistema bancário. Então havia muita riqueza passando por ali. Mas a Bíblia diz que no versículo 17, era essa a declaração da igreja: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ou seja, como a cantora Fabiana Rosa falou, havia uma arrogância por parte da igreja, uma presunção. Inclusive, um fato histórico, pastor Valcinei, é que no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia foi destruída por um vasto terremoto e destruiu toda a cidade. Acabou com o banco, acabou com termais, tudo. E com tudo. Essa cidade recusou a ajuda do Império Romano para reconstruir. Eles começaram a reconstruir a cidade com os seus próprios recursos, negando a ajuda. E aqui eu vejo nessa igreja algumas características de soberba, de arrogância, de presunção. Ou seja, o Senhor Jesus estava do lado de fora da igreja. Era uma igreja que tinha sistema bancário, tinha um enorme teatro, onde milhares de pessoas iam ali para assistir as peças. Uma igreja rica. Havia um sistema bancário, havia uma indústria têxtil. Faltava nada. Ou seja, para eles tinham tudo, mas faltava o principal. O mais importante. Jesus estava do lado de fora, batendo na porta, desejoso a entrar. Uma das maiores lições que a igreja precisa aprender é que ela precisa estar totalmente dependente de Deus. O próprio Senhor Jesus não ousou vir à terra sem a presença do Espírito Santo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: não saem para pregar, permanecei em Jerusalém até que o Espírito Santo venha do alto sobre vocês. Aleluia. Aí então vocês podem ser minhas testemunhas e vocês vão testemunhar do meu evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, não é na nossa força, né, pastor Davi? Não importa se a sua igreja é tão abastarda, tem um lindo coral, tem uma equipe de louvor maravilhosa, mas se Jesus não estiver ali... É verdade. Nós podemos ter pessoas inteligentes, podemos ter pessoas formadas, podemos ter recursos, mas
seremos uma mera reunião se não tiver o poder do Espírito Santo. Espero que não exista essa igreja no Brasil nem em nenhum lugar do mundo, né? Tipo a igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Laodiceia, na verdade, todas essas cartas que foram endereçadas às igrejas da Ásia, cada carta dessa é um prenúncio profético para o tempo do fim. Significa que nos dias finais, nos últimos dias, nós teremos um pouco de cada uma dessas igrejas no tempo presente, no Brasil e no mundo. Então, estas cartas são um alerta profético para cada igreja fazer uma autoexaminação, uma autoanálise para verificar em que condição ela está. Na condição de Sardes? Na condição de Tiatira? Na condição de Éfeso? Na condição de Filadélfia? Na condição de Esmirna? Ou na condição de Laodiceia? E nós hoje estamos vivendo dias semelhantes. É isso, aonde independente de cargo dentro da igreja, né? Se você é um mero ancião, se você é um mero pastor, se você é um diácono, não importa. O que importa é o seu posicionamento diante dessa questão. Que tipo de igreja você tem sido? É verdade, porque um dos grandes problemas de hoje é que a igreja já não pode dizer mais não tenho prata e nem ouro, como Pedro disse diante daquele paralítico que estava ali em frente, o templo, na Porta Formosa. Porque hoje nós estamos no Congresso, um presidente de uma nação vai assistir um culto numa igreja evangélica. Então, o que acontece é que muitos desses recursos, muitos dessas prerrogativas que a igreja tem hoje, muitas vezes nós achamos que nós não precisamos mais do Espírito Santo. Ai de nós. Então a igreja já não ora mais, já não busca mais a presença do Senhor, porque estamos confiando nos recursos, nas possibilidades que estão palpáveis diante dos nossos olhos. E esse problema era o problema da igreja de Laodiceia. Uma outra reflexão nós temos que prestar atenção é que Deus não aceita meio termo. Ou você é, ou você não é. No versículo de número 16, o texto diz, porque és morno. O morno é o quê? É o meio termo. Se você pegar uma água fria e pegar uma água quente e você misturar, vai dar o morno. Vai perder a identidade, né? Isso. E o morno, o Deus Todo-Poderoso, o Cristo Todo-Poderoso, usa aqui uma metáfora por causa das águas mornas, das águas enriquecidas de carbonato de cálcio, que dava enjoo e náusea nas pessoas. Então o Senhor usa essa metáfora para alertar a igreja. Eu não aceito meio termo. É o famoso popular, ou você é 8 ou 80. Isso, ou você é ou você não é. Você pode até fingir para os outros que você é, mas Deus sabe direitinho se você é ou não. E você sabia que a temperatura morna é a temperatura onde há crescimento de fungos? Isso. O fungo, ele cresce na mornidão. Na temperatura média, é aí que os fungos e as bactérias crescem. É por isso que quando você está na época do calor, né, que fica aquela temperatura morna, é a temperatura mais perigosa, onde estraga o alimento, aonde as pessoas têm aquela água, né, em que dá diarreia e em que dá aquela gastroenterite, muito bem colocado aqui. É bom ter uma farmacologista aqui conosco, né? Que a água morna, ela você dá... também não, homem. mas você em farmacologia é melhor do que eu. Então, essas águas mornas, elas facilitam a proliferação bacteriana, fungicida, gera doença. Então, o morno significa que você está no meio. A palavra de Deus diz que Eutico estava sentado em cima de uma janela na hora que Paulo pregava ali naquele cenáculo.
estava nem frio e nem quente. Ou seja, ele não estava nem dentro da igreja e não estava do lado de fora. Ele estava justamente no meio. Quem está numa janela, olha para dentro e olha para fora. Não sabe o que quer. Isso. E quantas pessoas dentro da igreja estão nessa situação? Quantos jovens? Decisão, né? Sai da igreja, vai se prostituir. Uns saem, vão beber. Outros saem, vão pecar. Outros vivendo de aparências. Então, Deus não aceita meio termo. A palavra de Deus diz que nos dias de Josué, lá no Josué capítulo 24, no versículo 15, diz a Bíblia que Deus repreendeu o povo de Israel. Escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa mesma instrução Elias deu ao povo de Israel nos dias dos profetas de Baal, na época do rei Acabe. O povo estava dividido entre Deus e Baal. E Elias usou uma palavra firme ao dizer: ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Ou vocês ficam lá, ou vocês vêm pra cá. Ou você é quente, ou você é frio. Você não pode ser morno. Deus não aceita louvores mornos. Deus não aceita pregações mornas. Deus não aceita ministério morno. Deus não aceita cultos mornos. Deus não aceita vida morna. A palavra está cortando, hein? Quem tem, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque está cortando pra gente aqui, está cortando para vocês aí também. Deus não aceita a mornidão. O texto fala claramente: porque tu és morno. Morno está no meio. Ou você é quente ou você é frio. Uma outra lição interessante, no versículo de número 18, Deus traz um prognóstico. Deus bate a chapa e aparece no exame. Deus faz uma radiografia, ou aliás, um exame mais avançado. Deus faz uma ressonância magnética nuclear. Ó, pastor, Deus faz uma ressonância. Ele passa o laser. E o texto fala aqui, olha: rico sou, mas na verdade, o texto fala: você é um desgraçado. Meu Deus. Você é miserável. Você é pobre. Você é cego. E você é nu. Era este o quadro clínico. Olha, meu amigo, saiba de uma coisa. Palavra. A Deus ninguém engana. O Senhor passa uma radiografia em cada um de nós. A Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Porque quando você dá o primeiro Senhor, a ressonância já passou. Quando você dá o primeiro glória, a ressonância já passou. E na mesma hora vem o resultado. Meu Deus. Deus havia feito uma ressonância na igreja de Laodiceia. Que palavra. E o mesmo Deus é o Deus que está fazendo uma ressonância em cada um de nós. Nossas vidas aqui nesta noite. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus diz para aquela igreja: olha só, irmãos, que coisa tremenda. O Senhor fala assim: olha, você é miserável, você é pobre. Ou seja, havia um sistema bancário onde o ouro de Roma passava por ali, aonde os investidores investiam ali. Mas o Senhor fala assim: ó, tu és pobre. Todo o ouro que você tem, tu és pobre. O Senhor Jesus fala assim: olha, tu és cego. Por quê? Porque a maior escola de medicina, os maiores centros oftalmológicos do mundo, imperadores, reis do Egito, da Síria, de todas as partes do mundo iam para Laodiceia pelo seu frígio e pelos seus recursos oftalmológicos. Mas o Senhor fala assim: olha, com tudo isso, tu és cego. O Senhor também fala assim: olha, você é nu, porque a maior indústria têxtil, uma das maiores produções de moda, aonde vestia as rainhas de impérios, estavam em Laodiceia. O Senhor fala assim: olha, você precisa ter vestes brancas para que vistas a tua nudez.
e a tua vergonha, e unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Deus está querendo nos vestir, mas quais são as vestes que o Senhor quer que nós nos vistamos? Está lá em Efésios capítulo 6, no versículo de número 10. A partir do versículo de número 10, está escrito lá uma poderosa mensagem, que são as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, eu vou ler aqui para você, olha só. Nós, os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados, contra potestades e contra príncipe das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Nós temos que nos vestir do escudo da fé. Aqui diz, no versículo 14, cingidos com os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui tremendamente. Deus. A nudez espiritual. Uma outra coisa que temos que aprender: uma igreja era uma igreja sem visão, era uma igreja cega. O texto fala que o Senhor fala assim: olha, vocês precisam do colírio, unja os olhos com colírio para que vejas. Coisa tremenda, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, precisamos ser contemplados com as visões do Senhor, não as visões da carne. Estamos vivendo uma era onde as pessoas brigam umas com as outras para satisfazer os seus próprios desejos, aonde cultos viraram ajuntamentos e reuniões viraram centros religiosos. Para quê? E para quê? Para nada. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, Aleluia. para adorar a Deus. E por último, eu gostaria de encerrar esta mensagem falando que a igreja de Laodiceia era uma igreja que não tinha Jesus como foco. Jesus não era o centro das atenções dessa igreja. Por quê? Porque o versículo 20 é um dos versículos mais tristes da Bíblia. É esse versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato, Jesus dizendo. Tá do lado de Quem fora. bate na porta é porque está do lado de fora. Não foi nem convidado, Nem né? foi convidado. Mas está fazendo questão de entrar. Poxa, eu estou batendo aqui, abre a porta. E ele tá Eu quero dizendo estar assim, com olha, vocês. se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele ceará comigo. O que se entende sobre ceia? Ceia fala de comunhão, né? Fala de comunhão com Deus. E o que o Senhor Jesus queria era que essa igreja tivesse comunhão com ele. Então, Intimidade. é possível ter Jesus como centro das atenções de uma igreja cujo foco não é pregar o evangelho? Não. Não. Cujo foco é posições, cargos e disputas? Não, ele está do lado de fora, ele está Aonde as batendo na porta. pessoas se reúnem dentro da igreja, mas quando terminam os cultos viram a cara para o seu irmão, não fala com o seu irmão, Que feio. não cumprimenta o seu irmão. Isso não é coisa de crente. Aonde eu vim de uma época em que a comunhão não estava só entre quatro paredes, as pessoas se alegravam em receber o seu irmão, em estar com o seu irmão, mas hoje as coisas viraram meramente políticas, reuniões, isso e aquilo, em busca de interesses pessoais. Igreja não é isso, igreja é Jesus como foco. Ainda bem que nós servimos a Deus, né? É. E eu sei que vocês também, que servem a Deus,
não vão olhar para esses pormenores, porque às vezes as pessoas, né, olham para certas atitudes de algumas pessoas e falam assim, então não vou para a igreja porque chego lá, a pessoa não fala comigo e tal, mas o nosso foco é Jesus. Então, como você é diferente, você busca Jesus, você ouviu ali aquela batidinha na porta, o Senhor te chamando, você vai por causa disso, porque você é o diferencial dentro dessa igreja. E uma das coisas interessantes que eu não poderia deixar de falar, uma coisa muito forte mesmo. Isso que eu vou falar aqui, irmãos, é muito forte. A igreja, essas cartas, ela foi endereçada à igreja de Laodiceia aproximadamente entre o ano 80 e 90 depois de Cristo. Anos se passaram, séculos se passaram, e agora o Império Romano havia sido deteriorado por povos bárbaros, pela corrupção. E isso deu origem a um novo império, muito mais cruel que o Império Romano, que era o chamado Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano foi um império marcado por disputas acirradas. E justamente na região de Laodiceia, onde surgiu esses impérios que floresceram, e quando um sultão ele assumia o trono, pastor Valcinei, ele mandava matar todos os seus irmãos, para que ninguém ousasse a disputar e a concorrer com ele o reino. Ele mandava matar todos os seus irmãos. Sem misericórdia. Justamente nessa região aqui de Laodiceia, na região da Turquia. E a história fala que alguns desses sultãos, desses imperadores turco-otomanos, eles às vezes deixavam alguns dos seus irmãos presos em gaiolas. E isso ficou conhecido na história como gaiola dourada. Pode pesquisar aí, na história, no Google, você vai ver lá. Vi a história da gaiola dourada. Aquelas pessoas, aqueles irmãos dos sultãos, eles ficavam presos em gaiolas douradas, sendo alimentados ali. Para que em caso desse sultão morresse, então, depois que o sultão morresse, então aquelas gaiolas douradas eram abertas, e então aquela pessoa podia assumir o lugar da própria linhagem, né? E sabe o que acontecia? Isso foi marcado na história, que foi um dos impérios de maiores atrocidades. Eles praticavam crueldades, como por exemplo, eles pegavam escravos e colocavam nas bestas feras e divertiam. As maiores crueldades do mundo foram realizadas por esses sultãos, que eram chamados de sultãos da gaiola dourada. Ou seja, eles eram homens que, quando iam assumir o império, eles estavam tão desequilibrados emocionalmente, eles estavam cheios de problemas interiores, porque passaram boa parte da vida enjaulados em gaiolas. E esses homens agora, frustrados, tinham um governo de crueldade, de injustiça e atrocidades. Deus não quer, meu amigo, minha amiga, que você seja um crente de uma gaiola dourada. Deus não quer que você seja uma pessoa marcada por tristezas, por mágoas, por rancores. Deus quer fazer de você um instrumento vivo nas mãos dele. Amém. E para que isso aconteça, nós temos que escutar a voz do Espírito Santo que diz à igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Vem sentar comigo na minha mesa, vem ensinar comigo, venha desfrutar da minha comunhão, venha receber de mim o abraço, venha receber de mim o afago, o amor. E é por isso que a Bíblia diz assim: olha, aquele que vencer vai se assentar no meu trono, assim como eu venci e se assentei no trono com meu Pai. E a mensagem termina dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia. Que Deus abençoe você que está nos assistindo, a todos que estão conosco, dando essa audiência ao Senhor, ao programa Evangelho no Topo. Que Deus continue enriquecendo a sua alma.